Então vamos lá. Os irmãos aqui presentes, graça e paz, presente e aqui também presente na gravação. Esse é o tema que nós vamos desfrutar nesse dia. Olha o tema. O religioso, o evangélico, o tradicional, geralmente ele diz assim: volta logo, Senhor, eu não aguento mais. Esse é o tema. Volta logo, Senhor, eu não aguento mais. Então isso é uma frase muito usada na tradição religiosa. Quando acontece alguma coisa na vida, na sociedade, algum problema, as pessoas dizem: Senhor, não aguento mais, volta logo. Acaba com esse sofrimento. Acaba com isso aqui, Senhor, porque nós não aguentamos mais. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, que as mesmas pessoas que dizem assim: Senhor, volta logo, Senhor, porque eu quero ir para o céu, eu não aguento mais, acaba com esse mundo aqui, acaba com esse terrorismo, acaba aqui com essas guerras que nós não aguentamos mais, essas pessoas não querem morrer. Já parou para analisar? Porque se eu digo volta logo, Senhor, eu estou dizendo que eu quero ir para o céu. Mas quando se pergunta assim, você quer morrer hoje? Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer agora. Eu quero viver muito tempo. Ninguém quer morrer. Mas o religioso diz, volta logo, que a gente não aguenta mais. Ou seja, entre parênteses, entre aspas, ele está dizendo que quer morrer, como se ele quisesse ir para o céu, mas a verdade é que ele não quer morrer. E por que ele não quer morrer? É porque ele não entende nada do que ele está falando. Agora vamos para a Bíblia e entender algumas questões sobre esse assunto. Olha o que profetizou. Olha, isso é uma profecia de Amós, capítulo 5. Porque tem gente que diz assim: quando o Senhor voltar, eu vou deixar esse mundo aqui, vai ser uma festa no céu, né? E você que não aceitou Jesus, você vai ficar sofrendo. Olha o que ele entende. Queridos, a volta de Jesus não ia ser festa, não. Não, irmão Elcio, mas para quem cria em Jesus, para quem acreditava, ia ser uma festa, uma bênção. Uma bênção? Quem disse isso? Vamos lá. Amós, capítulo 5, versículo 18. Diz assim, Amós 5, 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? Diz o Senhor. Pois este dia serão dias de trevas e não de luz. É o que a Bíblia diz. Mas as pessoas passam para você de uma forma como se eles estivessem te condenando, te destruindo e dizendo: se você não se preparar para o dia do Senhor, eu vou e você fica. Não, não é assim não, filho. Porque o dia do Senhor era dia de treva, dia de guerra. Não tinha nada a ver com dia de festividade. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? O dia do Senhor será de treva e não de luz. 19. Como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com um urso. Ou como se entrasse em uma casa e encostasse a mão na parede e uma cobra o mordesse. O dia do Senhor seria mais ou menos assim. Como é que o crente evangélico diz: volta logo, Senhor! Eu tinha uma pastora que ela gostava de ameaçar os irmãos. Se você entrou aqui, ele perguntava: você já é crente? A pessoa dizia não. Você já aceitou Jesus? A pessoa dizia não. Aí ela começava a dizer: Senhor, volta logo, porque essas pessoas que não te aceitaram vão sofrer. Para quê? Para meter medo às pessoas, para as pessoas correrem. Eu te aceito, Jesus. Deus não quer que você venha por força, porque o pastor vai te colocar medo. Não. Deus quer que você o abrace, o receba por amor e não por questão de medo, de cobrança, não. Mas o religioso ele faz isso. Jesus vai voltar e você vai ficar. Mas Deus disse: aquele que deseja a minha vinda é como aquele que foge do leão e cai sobre as garras do urso. Como aquele que coloca a mão na parede e uma cobra o pica. Então não era um dia bom. Olha o que diz o versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Olha o dia do Senhor como seria. E tem gente esperando o dia do Senhor.
Mas vou continuar aqui nos textos, porque o assunto é extenso. Olha o que diz também, vou ler alguns textos aqui. Olha o que diz também o texto de cadê? Deixa eu ver o capítulo aqui. Ezequiel, olha lá. Livro de Ezequiel. Eu vou ler alguns textos só para vocês entenderem. Capítulo 7 de Ezequiel. Capítulo 7 de Ezequiel. Isso aqui é profecia. Era uma palavra profética para o tempo de Jesus de Nazaré. Ezequiel, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vamos lá. Versículo 2, diz assim: E tu, ó filho do homem, Deus falando para Ezequiel, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, no singular. Não é terras, como se estivesse falando do mundo inteiro, tá? Terra, falando da terra de Israel. A terra habitada, né? A terra habitada e ali a terra de Israel especificamente. Versículo 3. Agora vem um fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira. A vinda do Senhor era sobre ira de Deus. Enviarei sobre ti a minha ira. E te julgarei conforme os teus caminhos. E trarei sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 4. E não te pouparei, dizendo Deus para a nação de Israel. E não te pouparei, nem terei piedade de ti. Mas eu te punirei por todos os teus caminhos, por quantos as tuas abominações estiverem no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Versículo 5. Ezequiel 7, agora o 5. Assim diz o Senhor Deus: mal sobre mal, eis que vem. Olha, o dia do Senhor era mau, não era um dia bom, era um dia mau. E a gente vai explicar por quê. Mal sobre mal, eis que vem. Versículo 6. Vem o fim vem depressa. Contra ti, eis que vem. Versículo 7. Vem a tua ruína, ó habitantes da terra. Vem o tempo, e está perto o dia do tumulto, e não de gritos de alegria sobre os montes. Versículo 8. Agora, Ezequiel 7, 8. Agora, depressa, derramarei o meu furor e cumprirei a minha ira contra ti. Te julgarei conforme os teus caminhos e te punirei conforme as tuas abominações. Versículo 9. Não te pouparei, nem terei piedade de ti. Versículo 9. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, conforme todos os teus caminhos, te punirei, porquanto as tuas abominações estiveram no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Vou ler agora alguns versículos salteados. Versículo 14. Já tocaram a trombeta, tudo está preparado, mas não há quem vá à batalha, pois sobre toda a multidão deles está a minha ira. 15. Fora está a espada, olha que interessante aqui, presta atenção. 7,15. Olha o que o profeta Ezequiel declarou. E vocês vão ver na Bíblia se isso aqui aconteceu ou vai acontecer ainda como a religião acredita. Se for no céu, se for aqui mesmo na Vamos lá. Versículo 15. Ezequiel, cadê? Ezequiel 7,15. É que eu toquei o dedo aqui, passou tudo aqui. Ezequiel 7. Cadê? Versículo 15. Pronto. Ezequiel 7,15. Diz assim. Cadê? Achou? Aqui. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. A peste, a doença, a fome o consumirão. Versículo 16. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os montes. Olha o que Ezequiel disse. Se escapar alguns, estarão sobre os montes. Como pombas dos vales, todos gemendo, sofrendo, cada um por causa da sua iniquidade. 18. E se cingirão de saco, se vestirão de saco, e o terror os cobrirá. E sobre todos os rostos haverá vergonha, sobre as suas cabeças calva. A sua prata, olha que interessante 19. A sua prata lançá-la-ão pelas ruas,
e o seu ouro será como imundícia, nem sua prata e nem o seu ouro o poderá livrar do dia do furor. Falando do dia do furor do Senhor. Esses metais não lhes poderão saciar a fome, nem lhes encher o estômago. Eu vou explicar isso por quê. Pois serviram de tropeço da sua iniquidade. 21. E entregá-la-ei na mão dos estrangeiros. Olha o que Deus disse, entregá-la-ei na mão dos estrangeiros, por presa, aos ímpios da terra, por despojo, e as profanarão. 22. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão neles saqueadores e profanarão. Versículo 25. Quando vier a angústia, eles buscarão a paz, mas não achará paz. Falando do dia do Senhor. Todo o contexto que nós lemos falando do dia do Senhor, do juízo do Senhor. O que é que o profeta Amós e o profeta Ezequiel estavam profetizando? É que a vinda do Senhor seria tempos atribulosos, tempos difíceis. A religião pega isso aqui tudo e diz que vai acontecer no futuro. Agora vamos ver dentro da Bíblia se isso aqui já estava acontecendo na época de Jesus ou não. Vamos lá. Mais uma profecia. Eu já li o profeta Amós, li o profeta Ezequiel, e agora eu vou ler o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante. Diz assim, uma linguagem profética. 70 semanas estão declaradas sobre o teu povo, sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. Sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Quando era que o fim ia ser dado aos pecados? Quando Jesus foi para a cruz. Para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Quando foi que o Santíssimo foi ungido? Quando Jesus disse que nós somos templo do Espírito Santo. E ele era o templo vivo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe haverá 70 semanas, e 72 semanas com praças, nas praças e tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26, Daniel, eu tenho que adiantar aqui por causa do tempo, tá? Daniel 9, 26. E depois de 72 semanas, será castigado, cortado, ungido, nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma grande inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel 9, 27. E ele fará um pacto, falando que Jesus iria fazer um pacto firme com muitos, por uma semana e metade de uma semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta ou a oblação. Sobre as asas das abominações virá o assolador até a destruição. Determinada qual será a derramada sobre o assolador. Profecia de Daniel. Amós, Ezequiel e Daniel, todos declarando juízo sobre Israel. A vinda do Senhor, a assolação, um príncipe de outro povo falando dos romanos que iriam invadir Jerusalém. Agora, olha o que Jesus falou em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes está no lugar santo, a abominação de desolação que foi dita pelo profeta Daniel. Aí Jesus vai dizer, quem lê, entenda. O problema está aqui, que muitas pessoas lêem, mas não entendem. Então, Jesus estava dizendo que aqueles que lessem, ele estava falando de Daniel, aqueles que lessem Daniel, lessem Ezequiel, lessem Amós, era para entender. Só que as pessoas liam e as pessoas não entendiam. Aí Jesus continua falando no versículo 16, Mateus 24, 16. Eu vou ler todo e depois eu vou resumir para não ficar muito difícil aqui. Então,
Jesus disse, então os que estiverem na Judéia, fuja para onde? Para os montes. Lembra que lá em Ezequiel disse para fugir para onde? O monte. Aí Jesus está repetindo a profecia. 17. Quem estiver no eirado trabalhando, não desça para tirar as coisas da casa. 18. E ai das que estiverem no campo, e as que estiverem no campo, não volte atrás para apanhar alguma capa, alguma roupa. 19. Que o povo diz que isso aqui é o arrebatamento da igreja. 19. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Então quer dizer que a mulher grávida não vai para o céu? Aquela que estiver dando mama não vai para o céu? Isso aqui não tem nada a ver com o céu, tem a ver com a perseguição que iria acontecer, que já estava profetizado na terra. E isso seria declarado a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor era uma forma simbólica de juízo. Não é como o sistema religioso acredita e pensa que é. Versículo 20. Olha o que Jesus disse, versículo 20. Orai para que a vossa fuga, não é arrebatamento, orai para que a vossa fuga, eles iam fugir, orai para que a vossa fuga não suceda, nem no inverno e nem no quê? O que era que acontecia no inverno? Lá é 8,80, ou é quente ou é frio demais, né? Lá no Oriente Médio. O que era que acontecia no inverno? Todo mundo em casa. O que era que acontecer se fosse também no inverno ou no dia de sábado? Os portões fechados, todo mundo trancado. Primeiro porque os judeus tinham a tradição de guardar o sábado, ninguém trabalhava no sábado. Todo mundo ia estar trancafiado dentro de Jerusalém. Jerusalém era cercada de montes e tinha os portões que eram trancados. Todo sábado os portões ficavam trancados, ninguém entrava e ninguém saía. Olha o que você vai entender aqui. Ninguém entrava e ninguém saía. Então Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. 21. Porque haverá, então, uma grande tribulação, tão grande como nunca houve aonde? Aí as pessoas pegam hoje e fazem assim, como assim? Jesus disse que nunca haveria uma grande tribulação, mas na Primeira Guerra Mundial teve mais mortos. Na Segunda Guerra Mundial teve mais mortos. Na guerra que acontece na Síria tem gente morrendo. A guerra agora na Ucrânia e a Rússia tem gente morrendo. Como é que então Jesus mentiu? Então na concepção religiosa, Jesus é um mentiroso. Só que Jesus está dizendo que não haveria maior tribulação, maior mortandade, maior dificuldade. Para que terra? Para aquela nação do judeu. Depois do que aconteceu isso aqui, não aconteceu outra guerra do nível que aconteceu. Acabou. Cadê? Qual é a guerra que acontece lá em Israel para ter essa proporção aqui que aconteceu aqui? Não acontece mais. Até porque Israel hoje ela é cuidada, né, apadrinhada pelos Estados Unidos. Quem ousar invadir Israel hoje, os Estados Unidos tomam a frente. Então Jesus estava dizendo que haveria de acontecer uma grande tribulação, porque foi profetizada que o dia do Senhor, e detalhe, era o dia do Senhor, tá, amados? Foi profetizado que o dia do Senhor seria um dia terrível, um dia de treva e não um dia de luz, um dia de perseguição, não era dia de festa, e era para todo mundo dar no pé, para todo mundo fugir. Então Jesus está dizendo que haveria uma grande tribulação, como nunca havia acontecido e como nunca haveria de acontecer novamente. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. A palavra salvar aqui, salvaria, é livramento, não é ser salvo eternamente. Ninguém se salvaria, jamais ninguém se salvaria. Olha o versículo... continua o versículo 22. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24. E todo o contexto, Jesus vai continuar dizendo, então aparecerá um sinal. Sinal. Não era que ia descer um homem do céu, não. Um sinal. Olha o que eu estou falando. Olha o que Jesus disse. Então, aparecerá um sinal no céu da vinda do Filho do Homem. Um sinal. Ia aparecer um sinal no céu. Não era Jesus descendo como a religião tem. Não, porque Jesus vai descer, porque Jesus falou lá, os anjos falaram para aquelas mulheres, assim como vocês viram ele subindo, vocês também verão ele descendo.
Mas a promessa ali foi para aquelas mulheres que elas iriam contemplar o sinal da vinda do Filho do Homem. Ou seja, aquelas mulheres estariam vivas para contemplarem o sinal da vinda do Filho do Homem. O sinal não era Jesus descendo, não, era um sinal. E como seria esse sinal? Todos os judeus sabiam, em forma de juízo. Eu não vou ler aqui porque é muita coisa, mas quando você lê Isaías capítulo 13, as mesmas características de que Deus ia julgar o Egito são as mesmas que Deus ia julgar Israel. Sobre as nuvens, ele vem como labareda de fogo, e a lua não vai dar a sua luz, o sol vai deixar de brilhar. A mesma profecia de Isaías, capítulo 13, a respeito do Egito, para julgar o Egito, é a mesma linguagem, é a mesma metáfora, figura de linguagem, que ele usa para a vinda do Filho do Homem, que ia julgar a nação de Israel. É a mesma coisa. Tem gente que mesmo fora da graça já entende, no sistema religioso entende, que biblicamente falando, Jesus já voltou, porque era em forma de um sinal para julgar Israel. Tem um pastor aí muito famoso, por sinal, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Rodrigo Silva. Ele é pastor, arqueólogo, o homem é um caminhão de sabedoria. Tem muito, eu gosto até de assistir algumas coisas dele para aprender algumas coisas, não da Bíblia, que da Bíblia ele não sabe nada. Desculpe, não sabe. Da graça, não. Ele conhece de história, né, de arqueologia, então eu gosto de acompanhar algumas coisas dele. Um homem muito inteligente. Mas quando chega nessa questão de Jesus ter voltado, ele entra em conflito. Ele diz que entra em conflito emocional. Porque ele entende do grego, ele entende do hebraico. E quando ele vai na raiz lá do original grego e hebraico, ele diz assim, aqui eu entro em um conflito emocional. Porque no grego e hebraico, a palavra está perto, já está próximo, quer dizer, logo ali. Mas quando eu venho para o retorno de Jesus, naturalmente, ele falando, né? A gente tarda isso aqui, prolonga, joga para um futuro, mas no original o sentido é o mesmo. Ou seja, ele queria dizer, entre outras palavras, que biblicamente falando, Jesus já voltou. Só que aí tem a questão religiosa, irmão. Ele é um pastor consagrado, reconhecido, ele é salariado pela igreja. Ele representa a adventista. Você acha que ele vai expor isso? Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais. Se ele chegar na rede social dele e dizer, gente, biblicamente falando, o irmão Elcio está certo. Os irmãos que pregam graça estão certos. Biblicamente falando, Jesus já voltou. O que vai acontecer com esse homem? Ele vai perder tudo. Agora eu tenho o que a perder? Eu não tenho nada a perder, eu tenho que falar a verdade mesmo. Mas ele tem o que a perder. É claro que tem gente que tem algo a perder, mas não abre mão, como disse Paulo, eu considerei tudo como esterco. Mas o Rodrigo Silva, ele tem esse problema. Mas tem gente aí no sistema religioso que não é tão famoso, chamados preteristas completos, eles já dizem também que de fato Jesus já voltou. Porque a volta de Jesus, abençoados, era uma forma simbólica de julgamento para Israel. Jesus estava trazendo juízo para Israel. E ele disse que haveria um sinal no céu. Agora olha Lucas capítulo 21. Lucas, que corrobora. Lucas 21, versículo 20 e 21. Olha o que está escrito em Lucas 20. Lucas capítulo 20. É 20? Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante. Olha o que Jesus disse. Foi Jesus dizendo. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Olha o que Jesus disse. Mas, quando vocês verem Jerusalém ou planeta Terra? Jerusalém. Quando vocês verem Jerusalém cercada de exército. Que exército? Você sabia que no ano 70, depois de Cristo? Irmão Elcio, mas você vai falar de uma coisa que não está na Bíblia. Esse é o problema do religioso. Ele acha que tudo de Deus que Cristo falou tem que estar aqui na Bíblia, como se a Bíblia fosse Jesus Cristo que escreveu. Quem disse que Jesus escreveu a Bíblia? Não, Jesus Cristo falou muitas coisas. Agora as pessoas leram e não entenderam. Porque se as pessoas tivessem lido o que Jesus falou, o que escreveram e tivessem entendido, não estavam aí com essa falsa esperança de que Jesus vai voltar. O escritor para o Judeu fala aí. Exatamente, por quê? Porque ele foi um historiador. Aí a gente tem que consultar agora a história para saber
Quando foi, ô irmão Elcio, me prova que o que Jesus falou aqui aconteceu. Aí você agora vai recorrer à história. Vai lá no Google. O que aconteceu no ano 70 com a invasão romana. Aí você vai ver. Flávio José, ele escreveu sobre isso. O general Tito, Flávio Titus, filho do imperador Vespasiano, ele era o general responsável pelo exército romano. Ele invadiu Jerusalém com 70 mil soldados romanos. Quando você retorna lá em Daniel, o que era que estava profetizado em Daniel, que eu já li? A profecia de Daniel dizia que um príncipe de outro povo. E que povo era esse? Os romanos, que não eram judeus. Um príncipe de outro povo. O que é um príncipe? Príncipe quer dizer um principado, ou uma potestade, é um poder, é um governo. Um príncipe, que a religião diz que príncipe e principado é demônio. Um príncipe, um governo, um principado, uma potestade pertencente a outro povo que iria invadir, está lá em Daniel, nós já lemos, iria invadir a cidade santa e fazer o que com o santuário? Está lá em Daniel, capítulo 9, nós lemos, destruir o santuário. E quando Tito invade Jerusalém no ano 70, irmão, aí vem um religioso, mas isso aí não está escrito na Bíblia? É claro que não está escrito. Se foi Roma que pegou a Bíblia e fechou e disse que é isso que é certo, que é isso que é errado. Quantos livros foram escritos que não está aqui? E quantos foram tirados que tinham informações positivas que eles acharam que não era bom colocar? Então eu não posso ficar preso aqui, sim, meu irmão. Nesse versículo que está aí, é para ler, para entender. Sim. Está assim entre aspas, né? Sim. Todas as Bíblias estão assim. Exatamente. Tipo assim, já colocaram, sabendo, porque está lá, eles chamam de acréscimo. E outra coisa, ler e entender. A gente precisa entender o dom de propósito. E a gente precisa entender também que a gente lê aqui capítulo, versículo, mas nos escritos não tinha isso, gente. Nos escritos não tinha vírgula, não tinha interrogação, não tinha capítulo, não tinha versículo. Quando eles liam linearmente, ou seja, lia como um todo. É como se fosse uma carta escrita sem ponto, sem interrogação, sem nada. Por isso que era de difícil entendimento. Aí, claro, o homem veio traduzir e aí colocou essas coisas para facilitar. Mas, na verdade, eu digo que piorou. Piorou porque na época de Jesus, os pergaminhos, o papiro, né, os escritos, os manuscritos, era algo que eles liam e estava dentro de um contexto. Mas quando eles separaram aqui o sentido, as frases. Se fosse para os dias de hoje. Exatamente. Teve outro dia passando um cara aqui no leilão, ela já matou uma vida bem aqui. Eu vi. Poucas folhas. Ou seja, essa palavra. Porque era o quê? Um resumo lá do original. Eu tenho certeza que ele lendo aquilo, ele nunca mais vai querer ler isso aqui. Ó. Porque passou assim, Porque ele vai ter ideia do que era no original, e ele vai ver isso aqui e vai dizer, não, tá tudo errado. Muita coisa errada. Então, o que Jesus disse em Lucas, para ir resumindo aqui, mas quando viste Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a vossa desolação. 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no monte, não saiam à cidade, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, na cidade. 22. Porque são dias de vingança. São estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Escrita onde? No que nós já lemos. Então o que Jesus estava dizendo, que esses dias de vingança era para se cumprir as escrituras. O que a gente leu em Daniel, em Ezequiel, em Amós, toda a lei de Moisés, todas as escrituras iam se cumprir justamente na invasão de Jerusalém, na invasão romana. Agora a pergunta é, isso vai acontecer? Não, aconteceu. Isso já aconteceu. Agora é difícil as pessoas receberem isso por causa da tradição. E aí a tradição, me ouve pregando isso aqui, vai dizer assim, se você está dizendo que já aconteceu, eu tenho um texto para lhe contestar. Desculpa aí a redundância, né? Eu tenho um texto bíblico para lhe refutar. Qual? Malaquias. E ele vai refutar. Por quê? Malaquias 4:4. Olha o que diz.
4, 4, 5. Malaquias 4, 4 e 5. É no 5 que eu quero ler, mas eu vou ler o 4 de propósito, porque eles usam isso aqui para te refutar. Se você chegar para alguém dizer assim, Jesus já veio, Jesus já voltou, eles vão dar um jeitinho de dizer, Jesus não voltou nada. Cadê o Elias que havia de vir? Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe ordenei em Horebe, para todo Israel, porque a lei de Moisés era para Israel. A saber, estatutos e ordenanças. Agora, olha o 5, o que é que diz? Malaquias 4:5. Porque o pastor só sabe ler Malaquias 3:10, para pedir dízimo. Malaquias 4:5, diz assim, 4, 5 e 6, diz assim. Vou ler o 5 agora. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha, o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Quem disse que o dia do Senhor seria um dia de festa? Era um dia terrível. Aí Deus disse por boca de Malaquias que antes de vir esse dia, antes desse dia acontecer, antes do Senhor vir, ele iria enviar o profeta Elias. Aí o evangélico está até agora esperando Elias, porque se Elias não veio ainda, então Jesus também não veio. Porque Deus disse que antes do juízo, antes do julgamento, Elias teria que vir. E agora, irmão? Cadê Elias? Ah, você quer saber onde está Elias? Está na Bíblia. Vamos lá? Não, mas Elias tem que vir. Se Elias não vem, então Jesus veio. Se você disse que Jesus já veio, então você é um mentiroso, porque está escrito, aí ele vai ler para você. Malaquias 4, aqui ele vai ler. Malaquias 4:5. Eis que eu, Deus dizendo, eis que eu enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6. E ele, este Elias, né, porque está falando de Elias aqui, e ele converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí está todo mundo, o sistema religioso está esperando Elias. Não, porque Deus disse que Elias vai chegar e vai converter os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais. Então, irmão Elcio, você é um mentiroso, Jesus não voltou, porque para Jesus voltar, Elias tem que vir. Agora vamos lá, então vamos ter que entrar na doutrina espírita, que o religioso evangélico bate contra. Na religião cristã, existe a doutrina da reencarnação? Não. Então ele está entrando em contradição. Porque se ele diz que Elias vai vir, então Elias vai ter que reencarnar ou ressuscitar? Não. Então vamos ver o que foi que Jesus falou sobre isso. E Elias está referindo João Batista, é? Mateus 11, olha lá. Mateus 11, 13, 14 e 15. Aí Jesus foi dizer, não sou eu, é Jesus. Jesus disse assim, pois toda a lei e os profetas profetizaram até quem? João. 14. E se quereis dar crédito, se vocês acreditarem, se vocês não acreditarem, é um problema de vocês. É isso que Jesus era curto e grosso, objetivo. Eu não estou aqui para tentar convencer ninguém do evangelho. Eu estou aqui para pregar. Acredite você ou não. Era isso que Jesus dizia. Só que o problema da religião é que eles querem que você acredite naquilo que eles preguem. Porque se você não acreditar naquilo que ele prega, como é que você vai dar lucro para eles? Como é que você vai dar o dízimo? Como é que você vai se sujeitar ao pastor se você não acredita naquilo que o pastor prega? Tem um pastor famoso que chega lá no estádio e diz assim, minhas ovelhinhas estão aí. Aí o povo, então aquele povo acredita naquele pastor. E é por causa daquilo que ele mantém as pessoas presas. Agora, se me derem 62 mil pessoas naquele estádio para eu pregar, você acha que tem alguém que vai querer andar comigo? Pode ter ali porque Deus sempre tem, né, irmão? Vai ter ali uma meia dúzia que vai dizer, ei, rapaz, eu quero ouvir você depois. Mas você sabe que a multidão vai embora, né? E se vacilar, joga pedra na minha cabeça. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava pregando para uma multidão e multiplicando pão, o povo estava em cima. Aí Jesus olhou e disse assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Se vocês não comerem da minha carne, ou seja, crer naquilo que eu faço, se vocês não beberem do meu sangue, ou seja, se submeter ao sacrifício que eu vou fazer na cruz, vocês não têm parte comigo. Sabe o que foi que disseram? Dura esse sermão, quem pode suportar? Todo mundo capou o gato, foi embora. Aí Jesus olhou por 12 e disse, e vocês não querem também não? Aí Pedro vai e diz, para onde? Ou para quem nós iremos?
Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então observe que a multidão saiu porque não se agradou do sermão. Então Jesus não tinha esse negócio de querer agradar os ouvintes. Jesus falava a verdade de Deus. Nós, em graça, temos que falar a verdade de Deus. Ah, irmão, um pastor quadrangular ligou para mim, que se dizia meu amigo, hoje é meu inimigo, disse que não quer contar comigo, me chama de herege. Um pastor da quadrangular me ligou e disse assim: você não pede dízimo? Você disse que não é preciso batizar nas águas? Você disse que não é preciso dar ceia? Mas, se você não fizer isso, as pessoas não vão te seguir. Eu falei, esse é o problema. Vocês querem que as pessoas sigam vocês. Eu quero que as pessoas sigam a palavra. Se liberte para seguir Cristo. Aí ele não fala mais comigo. Ou seja, ele quer pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas eu tenho que pregar as verdades de Cristo. Então, Jesus disse em Mateus 11, 13. 13, 14 e 15. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem não quer ouvir, não ouça. Ah, irmão, eu vou ouvir uma heresia dessa. Você está dizendo, então, que Elias já veio na pessoa de João Batista? Já. Ah, então Elias é uma reencarnação em João Batista? Não, não é reencarnação. Porque aqui, meus amados, está falando de vir no mesmo propósito. Eu não vou falar sobre isso, que a gente já tem mensagem no canal. Elias restaurou a adoração lá para Israel. João Batista veio restaurar a adoração a Cristo, ou seja, para que as pessoas seguissem a Cristo. Duas restaurações iguais. Elias andava vestido com roupas de pele de animal. João Batista também. Elias andava pelo deserto e era aquele profeta, conhecido como profeta do fogo fervoroso. João Batista também. João Batista dizia: o machado está posto à raiz da árvore. Quem não dá bom fruto será cortado e lançado aonde? Olha a linguagem de Elias. Igualzinha, aliás, a linguagem de João Batista, igualzinha de Elias. Então, sim, meu irmão. Por acaso, já aprendeu, né? Sim. Isso é até bom, porque depois já vai corrigir esse manda para algum. Aí já entra a questão dos dons, que não é profeta, é o dom. Porque eles também usam isso. Até porque, irmão, até porque a gente sabe separar. Lá em Coríntios, lá em Efésios, fala de dom. E dom é exercer, é falar, é pregar. E não no sentido de ser um profeta do ofício da lei. Então, o último profeta foi João Batista. Os dons da profecia é outra coisa. O que é um dom da profecia? É a capacidade de discernir os profetas. Se eu dissesse assim, hoje, eu tenho dom de profecia. Aí você pode me perguntar, mas o que é o dom de profecia, irmão Elson? Você tem que profetizar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Não. No nosso tempo, em graça, o dom de profecia é você entender aquela profecia. Entendeu? Se você pegar uma profecia aí, por exemplo, você vai lá em Isaías 53, né? Você diz, irmão, essa profecia aqui, aí eu tenho o dom da profecia. Eu vou lá para você, vou dizer, essa profecia aí, de Isaías 53, se refere a Jesus de Nazaré. Se você pegar uma profecia lá no livro de Amós, por exemplo, livro de Amós 8, 11, e diz assim, e o povo vão correr atrás de pão e atrás de água. Não fome pelo pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Aí você diz, você tem um dom da profecia, como entender isso aqui? Entendo. No tempo que as pessoas procuravam isso, o abrigo, no tempo da perseguição, eles não encontraram refúgio. Eles foram levados cativos. Então, dom é uma coisa. Dom da profecia é você entender aquilo que foi declarado. Não é um ofício do profeta que não existe mais. Que o último foi João Batista. Aí, detalhe também, tem uma observação a ser feita. Quando o apóstolo fala sobre a questão do dom, não tem problema. Pode jogar. Quando o apóstolo fala sobre os dons, ele fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 11. A uns Deus, olha o emprego do verbo, deu, passado. Não é que está dando. Não é que Deus está levantando profeta agora. Não é que Deus está levantando pastor agora. Ele levantou para um propósito. Ele levantou evangelista, profeta. A uns Deus deu, apóstolo. Deus deu, evangelista. Deus deu, profetas, etc, etc. Então, é nesse sentido que ele tinha dado para a edificação da igreja no primeiro século.
Não é que ele está constituindo hoje, né? Exatamente.